Olá, sejam bem-vindos ao Paz na Trilha. Mais uma edição para que possamos refletir, trazer para vocês algumas questões sobre desenvolvimento, sobre a relação pais e filhos. E este projeto, ele nos traz momentos reflexivos de formas diferentes. Nós já iniciamos o projeto Pais na Trilha com palestras presenciais, online, e hoje trazemos aqui um novo formato, o podcast. E também trazemos aqui hoje para compartilhar com vocês um tema muito importante, a Flávia Galvão, psicóloga, psicanalista, vou dizer aqui para vocês. Ela tem ela tem uma experiência clínica, ela é membro e cofundadora do Fórum do Instituto Psicanalítico, sócio proprietária do Potencial Multidisciplinar. E hoje nós vamos trazer aqui uma temática muito instigante e importante para vocês. Como construir um ambiente suficientemente bom para formar filhos fortes? O valor do não na formação emocional das crianças. E aí, Flávia? É uma temática desafiante. Demais e bem atual, né? Eu adorei o convite e espero que hoje a gente consiga atingir todo o pessoal, que a gente consiga também fazer com que todo mundo aproveite. Existe uma pergunta que aparece depois de muitos conflitos com os filhos, né? A pergunta é o seguinte: se eu disser não para o meu filho, ele vai deixar de me amar? Essa nem sempre é dita, mas é sentida. E para evitar esse desconforto, muitos pais cedem. E existe algo essencial, que é o seguinte: o limite não afasta, o limite organiza. Sim, algo importante de se pensar, até porque pode nos organizar, né, Flávia, nessa relação. E você percebe os pais mais inseguros para sustentar esse lugar? Eles estão bem inseguros. E não é por falta de amor, não. Mas muitas vezes é por excesso de dúvida. No dia a dia, isso aparece nas pequenas situações. A criança pede mais tempo lá no iPad, por exemplo. Insiste, negocia e o limite vai mudando. Não porque os pais acham que deveriam mudar, mas porque é difícil sustentar o desconforto de ver o filho frustrado. E pensando também, Flávia, nesse cenário que vivemos hoje, né, é desafiador. Nós temos aí tecnologias, nós temos uma questão social do tempo, né, do trabalho, da família, da rotina familiar. E a gente pode olhar para esse cenário e dizer, por que dizer não ficou tão difícil hoje para os pais? Hoje os pais estão muito mais implicados emocionalmente. Eles querem estar próximos, ser afetivos, construir vínculos, mas acabam associando não a um risco na relação. E culturalmente, a gente vive em um tempo que evita o desconforto, né? Evita esse confronto. E só que educar passa inevitavelmente para sustentar esses momentos desconfortáveis, não tem jeito. Nós não vivemos uma ilha da fantasia, né? Nem em casa, na família, nem na escola. E ela é real, né? As situações, elas ocorrem dentro de casa, elas ocorrem dentro da escola. E aí, trazendo isso para o desenvolvimento da criança, até onde a frustração ela é saudável? É. A gente entende que sustentar uma frustração é desafiador, porque muitos pais ainda não associam a frustração a algo prejudicial. Mas a questão não é evitar a frustração, é como ela acontece na relação. A frustração é saudável quando acontece dentro de um vínculo seguro, ou seja, a criança se frustra, mas não está sozinha. Sim, ela não está sozinha. E quando a gente aprofunda um pouco mais, Flávia, o que está por trás, às vezes, dessa necessidade do limite no desenvolvimento emocional? O que vai trazer para os pais um conforto dentro desse desconforto? Uhum. Por trás da necessidade do limite, existe algo muito interessante. Quando a criança começa a desenhar, os primeiros desenhos são aqueles contornos, né? Sabe aqueles desenhos assim, de
um círculo, uma forma fechada, um boneco cabeça. Começam a se expressar de uma certa forma, né? Na psicanálise, podemos pensar que isso é uma construção de um contorno psíquico, né? O psiquiatra francês Didier Anzier desenvolveu um dos conceitos mais importantes da psicanálise contemporânea sobre a constituição do sujeito, o eu pele. É uma pele psíquica. Assim como o corpo precisa de pele, né? O psiquismo precisa de limite. E esse contorno é construído através de presença da previsibilidade e, claro, dos limites aí. A criança pode até reclamar, mas internamente percebe algo essencial. Existe alguém ocupando o lugar, né? O lugar de adulto. Interessante, Flávia, pensar nesse termo, né? Eu pele. Não é? Nós temos várias formas de cuidar da nossa própria pele, né? Sim. Temos aí, até podemos dizer, hidratantes, né? Sim. E essa pele, né? E essa pele que podemos dizer do desenvolvimento infantil. E como essas ideias se conectam, né? Com até um conceito que você traz aqui, um psicanalista, e eu trago aqui para você um conceito do Winnicott, né? Desse ambiente suficientemente bom. O que se diz desse ambiente suficientemente bom? É um ambiente que traz serenidade, leveza, é um ambiente que não se frustra, é um ambiente que a criança pode fazer o que quer, pode ser feliz, sendo um sujeito ativo ou não, com perguntas, com negações. Que ambiente é esse que podemos dizer suficientemente bom? Você vê que ele fala de um ambiente suficientemente bom. Não é perfeição, né? Não é sobre um ambiente ideal, né? É sobre presença, constância e sustentação da relação. Esse ambiente ele protege, mas também frustra. E essas frustrações não rompem o vínculo. Elas ajudam a criança a entender que o mundo não gira em torno dela, né? E ainda assim, ela está segura. Muito bem. E aí a gente pode fazer uma pergunta, Flávio, e até mesmo trazendo dicas para as pessoas, as famílias, os pais, trazendo isso para a prática no dia a dia. Em quais situações você mais vê os pais tendo dificuldade de sustentar, né, esse lugar? Em situações comuns do dia a dia mesmo, né? É a hora de desligar a tela, né? A hora de dormir, hora de sair do lugar que a criança quer ficar mais. São momentos em que a criança reage, insiste, testa o adulto. Muitas vezes entra em negação e negociação para evitar esse conflito. Mas essas pequenas situações são estruturantes, porque é nelas que a criança aprende até onde ir e como e com quem ela pode contar. E aí eu vou pensar no cenário escolar, né? E isso aparece muito na escola também. A criança, ela convive, né, no seu âmbito familiar, ela convive em outras situações também de lazer, bem como no seu ambiente escolar. E muitas crianças chegam com dificuldade de lidar com os limites básicos. Na sua visão, o que está acontecendo com o lugar dos adultos hoje? O lugar do adulto não desapareceu. Ele ficou muito fragilizado. Os pais querem fazer diferente, e isso é até legítimo. Mas muitas vezes ficam sem referência e a criança percebe isso. Então, ela intensifica o comportamento, não como um desafio, mas como busca por um contorno, né? Ela busca um limite. E mesmo, né, a família muito cuidadosa, né, a criança numa escola que foi muito bem recomendada, escolhida, para atender, né, as necessidades das famílias. Na sua visão, nenhuma escola consegue substituir? É. O lugar do adulto dentro de casa, a escola, né, assim, não tem como substituir. A escola pode orientar, apoiar, estruturar, mas não substituir a consistência emocional da família. A criança precisa de coerência. E aí, Flávia, né, diante de tudo isso, te faço uma provocação.
E uma provocação para quem também está nos assistindo. Você acha que as crianças estão mais desafiadoras ou os adultos estão com mais dificuldade de sustentar esse lugar? As crianças continuam fazendo o que sempre fizeram, testando, explorando, buscando o limite, né? O que mudou foi o adulto. Hoje existe mais dúvida, mais hesitação. E quando o adulto hesita, a criança intensifica o comportamento. Não para desafiar, mas para encontrar um contorno, para ver se encontra um limite mais claro. Eu sei, Flávio, diante das suas experiências, né, da clínica, do seu contato também com a escola, dos seus estudos, você também pensou em curso, né? Você elaborou um curso. Conta um pouco para gente desse curso. O curso foi uma coisa muito legal. E o curso nasceu da repetição dessas angústias no consultório. Pais muito comprometidos, mas sozinhos. E hoje, com as telas, isso tudo intensificou. Então, eu organizei essas questões para ajudar os pais a se posicionarem com mais segurança. É, E nesse curso, Flávia, você trabalha com os pais, você tem contato direto com os pais também? É possível essa abertura? sim, né? E mais do que conteúdos, né, Flávia? Muito mais do que conteúdo. Eu ofereço um espaço de organização e apoio para os pais, porque o que eu vejo no consultório são pais implicados, presentes, mas em muitos momentos eles se sentem sem referência sobre como agir, né? E isso é compreensível. Hoje a gente tem muita informação, mas pouca direção prática para o dia a dia. Então, dentro do curso, eu ajudo os pais a encontrarem um caminho com mais clareza e tranquilidade, de forma bem concreta, e a gente trabalha o sustentar, o não de um jeito firme, mas sem perder a conexão com a criança, atravessar birras, entendendo o que está acontecendo ali, sem se perder naquele momento. Trazer mais equilíbrio para o uso das telas, sem transformar isso em tensão constante. E, principalmente, como se posicionar quando tudo parece intenso demais. Mas, acima de tudo, o curso cuida de um ponto essencial: ajudar o adulto a se sentir mais seguro no lugar que ocupa. Porque quando o adulto encontra um lugar, a relação se organiza. A criança se acalma, o ambiente fica mais previsível e o dia a dia começa a fluir com mais leveza. Isso não acontece porque alguém virou um pai perfeito. Acontece porque passa a existir uma clareza, mais consciência e mais tranquilidade na condução. Então, para quem está ouvindo ali, a gente sente que quer viver uma relação de forma mais leve, mais segura. E aí, Flávia, quando a gente fala do mais leve, mais seguro e do lugar, eu acredito que o adulto tem seu lugar, a criança tem seu lugar. Isso é muito importante da gente entender, né? E se lembrar que a criança, ela tem ali no cérebro, né? Tá toda informação, e nós adultos somos mediadores desse desenvolvimento infantil. Né? Quando você fala das regras, dos limites, desse posicionamento do adulto, acredito que se nós não mediarmos essa criança em todo esse desenvolvimento, ela se perde, né? E qual é o lugar dela? E muitas vezes o adulto, ele está até no lugar da criança. Pois é, fica tudo igual, né? Não tem um degrau de quem é o pai e quem é a mãe. Às vezes a gente deve ver mesmo a mãe exercendo ali um papel de mãe de vários ali, né? Porque o pai também se junta nessa relação aí, fora de um lugar de adulto. É triste, né? Porque os pais têm que se diferenciar e construir um lugar sólido na relação com os filhos. Ou que, pelo menos, já percebam que estão negociando demais, ou, enfim, assim, não ficar negociando demais, nem cedendo tanto, né? E você fala também, Flávia, que essa percepção desse lugar é importante, porque é uma fala que, às vezes, precisamos dizer para esses pais, na escola, né, que seja no seu consultório,
que o adulto da relação, né, o adulto da relação, né, ele tem que se colocar, né, tem que mostrar quem é esse adulto, né? E essa formação também desse adulto, eu digo para você que é muito importante, né? Que hoje ser pai, realmente, ser mãe, ser pai, né? Aquele que está responsável pela criança, ele tem que buscar, né? Orientação, buscar Você conhecimento. já viu quando o adulto pergunta o que você quer para comer? Sim. E a criança não sabe nem ainda, né? Nem o que tem, né? Para Nem o que comer. tem, né? E aí abre essa possibilidade de escolha que isso angustia muito a criança. Então, assim, no mínimo, colocar uma coisa, você quer pipoca ou você quer salaminho? Embutido não pode, mas Mas primeiro faça uma lista de alimentos saudáveis. não é. É Para não uma se fruta. perder. Vamos assim, você quer uma fruta ou então uma sopa, né? Uma pera, uma maçã. pera, uma maçã, né? É. E tudo isso, quando você fala também, né? Nós já conversamos, a gente aponta para 3 pilares muito importantes, né? É a presença, a previsibilidade e o limite. É verdade. E, e olha, depois de Isso muda tudo. muda tudo. E olha, depois que a gente conversou sobre isso tudo aqui, dá até para perceber como fica o condutor, né? A gente falou aqui de limite, falou de frustração, falou de insegurança dos pais, e tudo isso aponta para 3 pilares, que é o que você falou aí, né? Presença, previsibilidade, limite. Porque a criança forte não são aquelas que não se frustram, são aquelas que aprenderam desde cedo que conseguem atravessar a frustração com alguém por perto, ajudando. Alguém que sustenta o limite, mas também consegue sustentar essa relação. Isso muda tudo, né? A criança pode até reclamar na hora, ficar irritada, mas ela vai agradecer depois, porque ela vai se sentir muito segura internamente. E essa segurança, que lá na frente, ela vai permitir que ele lide com isso tudo no mundo, né? Sem depender, assim, sem perceber que esteja as coisas acontecendo sempre do jeito dele. Isso é para ninguém. Para ninguém, ninguém pode tudo, né? Sim. Se pudesse. Eu acho que esse foi um recado no final que você deu para gente, não foi, Flávio? Você gostaria de acrescentar algo, falar mais, né, diretamente para quem está, né, nos vendo, algo para a gente poder fechar nossa conversa? Eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo, né? Sobre esse contorno da pele, que significa limite mesmo, essas negociações que às vezes eu acho que os pais pecam muito por negociar demais. Tem hora que você tem que falar, fim, acabou, né? E muitos pais se sentem muito culpados por isso. Não tem que se sentir culpado por isso, gente. Limite é amor, limite é contorno, ele é necessário. A criança não pode tudo, ninguém pode tudo. E aí sim, vão ter filhos fortes. Sim. E aí nós, né, nessa nossa conversa, nós temos algumas dicas, né, algumas Sim. estratégias para essa construção desse ambiente seguro. E são nesses ricos momentos, em um ambiente cuidado, respeitoso, que nós podemos educar nossos filhos e tornarmos também pessoas melhores. Com certeza. Porque a gente está sempre aprendendo, né? Né? Nós também somos seres que estamos em evolução, em desenvolvimento. Enfim, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Aguardem, teremos mais encontros no nosso projeto Paz na Trilha. Até breve. Até breve. Obrigada, Flávia, Eu que agradeço pela sua presença. Essa escola, você sabe que eu tenho ela em alto grau, eu gosto muito do trabalho de vocês lá. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada.